Assim diz o Senhor: Eu, que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal e enviarei, dentre os que foram salvos, mensageiros para os povos, para as terras distantes e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. E como os filhos de Israel, levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. A primeira leitura transborda esperança, missão e universalidade do chamado de Deus. Este trecho de Isaías é um verdadeiro hino à universalidade da salvação e à missão evangelizadora do povo de Deus. O Senhor declara que conhece as obras e os pensamentos de todos e anuncia sua vinda para reunir os povos de todas as nações e línguas, uma visão profética que rompe com qualquer exclusivismo religioso. Deus não escolhe apenas um povo para si, mas chama todos os povos a participarem de sua glória. É uma convocação missionária. Os salvos não são apenas agraciados com a salvação, mas também são enviados como mensageiros. Eles partem para terras distantes, Tarsis, Fut, Lud, Mozoque, nomes simbólicos de lugares longínquos, para onde irão e anunciarão a glória do Senhor. O mais belo é que esses povos estrangeiros também passam a fazer parte da grande família de Deus. Eles vêm montados em todo tipo de transporte, um símbolo de diversidade e comunhão, trazendo uma oferenda. Não apenas presentes materiais, mas pessoas, irmãos reconduzidos a Jerusalém, à presença do Senhor. A oferenda verdadeira é o próprio ser humano salvo. E Deus conclui com uma afirmação ousada: escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas. Isso quebra qualquer barreira étnica ou religiosa. O chamado de Deus ultrapassa fronteiras e ele faz de qualquer coração sincero um canal de sua presença no mundo. Deus deseja alcançar todos. Não há ninguém tão distante que esteja fora do alcance do seu amor. Somos chamados não apenas a sermos salvos, mas a sermos enviados, missionários do reino em nossa família, no trabalho, nas redes sociais e no meio da comunidade. A diversidade não é obstáculo, mas riqueza no reino de Deus. Ele chama pessoas de todos os cantos, com diferentes culturas, dons, histórias. Mesmo quem se achava indigno ou fora da linha de frente, pode ser chamado por Deus para funções sagradas. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezeis a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga a quem aceita como filho. É para vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco,
mas antes seja curado. A segunda leitura nos oferece um olhar amadurecido sobre o sofrimento e a correção como expressão do amor de Deus. O autor sagrado começa nos recordando uma verdade que muitas vezes esquecemos. Deus nos trata como filhos. E como todo pai amoroso, ele não é indiferente aos caminhos que escolhemos. Corrigir não é castigar por crueldade. Corrigir é educar por amor. Essa é uma leitura que fala diretamente ao coração de quem passa por provações, por cansaços, desânimos ou frustrações. O sofrimento, aquele que muitas vezes nos faz perguntar por quê, aqui ganha uma nova perspectiva. É para a vossa educação que sofreis. Ou seja, não é um sofrimento sem sentido, mas uma escola de amadurecimento espiritual que nos fortalece na justiça e na paz. A palavra reconhece que no momento da dor, tudo parece sombrio. A correção dói, o silêncio de Deus dói, a espera dói. Mas assim como o agricultor sabe que a poda prepara o fruto, o cristão aprende que a dor nas mãos de Deus gera fruto bom, gera paz e justiça. E por isso o apelo final é de grande beleza e força. Firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Não desista. Levanta-te, endireita teus passos. Não deixes que a ferida te defina. Ela pode ser o início da tua cura. O sofrimento não é sinal de abandono, mas muitas vezes um sinal de amor exigente. Deus nos ama tanto que não permite que fiquemos na superficialidade. Ele nos molda como um pai educa o filho. Diante da dor, ao invés de revolta, busquemos discernimento. O que Deus quer me ensinar com isso? Nossos joelhos podem até enfraquecer, mas a graça nos levanta. A graça de Deus nos fortalece e nos cura. Ela faz com que tudo tenha jeito, mesmo que pareça tudo perdido. É importante não confundir porta estreita com conquista por méritos próprios ou recompensa, inflamando um ego de falso religioso. As portas do reino de Deus estão sempre abertas e estão abertas para todos. Mas muitos egos vivem cheios de si e ocupando todo o espaço da entrada da porta. O evangelho de hoje nos leva a refletir acerca de como lidamos com a religiosidade. Alguém pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? É uma pergunta que todos nós, uma vez ou outra, já nos devemos ter feito. Tal pergunta ofende o amor de Deus, pois ela por si só apresenta a imagem de um Deus que põe travas à salvação e não quer que este dom chegue a todos. Por isso, Jesus não responde diretamente à pergunta. Na verdade, Cristo se recusa a responder diretamente, não porque lhe ignorasse a resposta, mas para ensinar-nos o que nos convém saber, que é acerca da possibilidade real de sermos condenados. É por isso que ele diz: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita.
Isso se realça ainda mais pela metáfora da porta estreita, pela qual muitos, ainda que com grande esforço, tentarão passar, mas sem sucesso. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus não diz que hão de fracassar os que não tentarem, mas que mesmo alguns dos que se esforçarem acabarão condenados. Eis porque o esforço que temos de fazer não é nem muito nem suficiente, senão o máximo possível. Fazei todo o esforço possível. Isso quer dizer que não devemos esforçar-nos somente para ser gente de bem, para ser apenas bons cristãos, mas temos que nos esforçar para viver aquela justiça perfeita a que o Senhor nos chama. Sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Do contrário, por pura negligência nossa, ouviremos de Cristo o que Ele mesmo, com insondável caridade, nos revela hoje. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. E seremos lançados fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Por isso é importante fazer todo o esforço para não perder a oportunidade de entrar pela porta da salvação, que é o próprio Cristo. É importante não confundir porta estreita com conquista por méritos próprios ou recompensa, inflamando um ego de falso religioso. As portas do reino de Deus estão sempre abertas e estão abertas para todos, mas muitos egos vivem cheios de si e ocupando todo o espaço da entrada da porta. No evangelho de hoje, as pessoas que o dono da casa afirma não conhecer vivem apenas na superficialidade de si mesmas. Vão à igreja, são rígidas com as leis morais e cumprem com os deveres religiosos. Elas não têm uma vida ruim, mas tudo o que fazem é apenas por obrigação, ou então para se gloriarem, sem ter nenhuma relação com o seu amor por Cristo e aos irmãos. O dono da casa, ao dizer, não sei quem sois, simplesmente está afirmando que tais pessoas não se parecem em nada com ele. Eis o objetivo: se parecer cada vez mais com Jesus. Eis o que devemos buscar, eis o esforço que devemos fazer. Precisamos amar ao Pai do céu como Jesus amou o Pai. Precisamos amar aos irmãos como Jesus nos amou, amou a humanidade. Precisamos ter, sim, uma vida de gente de bem. Precisamos ter uma vida de bons cristãos. Precisamos cumprir com os nossos deveres religiosos. Precisamos ser rígidos com as leis morais. Mas tudo isso por amor. Tudo isso por amor a Cristo, por amor ao Pai, por amor ao próximo. Senão, infelizmente, estaremos inflando apenas o nosso ego religioso e não vamos conseguir passar pela porta estreita. Mesmo assim, não percamos a esperança, porque aquele que com sumo amor nos recorda que podemos ir para o inferno é o mesmo que nos garante com sua graça que por ele podemos sim chegar ao céu, unidos a Abraão, Isaque e Jacó e junto com todos os profetas no reino de Deus. E que hoje desça sobre cada um de nós as bênçãos desse Deus que com sua graça nos dá forças para nos esforçar por entrar pela porta estreita. E abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.